Meus irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui mais uma vez e eu quero compartilhar algo da parte de Deus que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 16, versículo 7. E lá está escrito assim: Disse o Senhor a Samuel. O texto é claro dizendo que não atentes para a sua aparência nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior. O Senhor, porém, vê o coração. E aí nós chegamos no consenso, na seguinte frase: as pessoas medem o nosso exterior, mas o Senhor conhece o nosso coração. Esse texto aqui é um texto da chamada do jovem Davi, a qual Samuel, por orientação divina, vai até a casa do seu pai para ungí-lo. Interessante que nessa história, Jessé não sabia qual dos seus filhos seria o futuro rei. Samuel também não sabia qual seria dos filhos de Jessé o futuro rei da nação, e nem Davi sabia que naquele dia Deus estava preparando ele para uma nova etapa, que seria, anos posteriores, assumir o trono real da casa de Israel. Mas o fato aqui é que a gente viu algo aqui bem interessante, que Samuel, que era um profeta que ouvia a voz de Deus desde pequeno, se Deus não tivesse interferido ali, Samuel ia ungir a pessoa errada. Por quê? Porque ele estava olhando para a aparência e para a altura. Os irmãos de Davi eram guerreiros, faziam parte da infantaria do exército de Israel. Então, automaticamente, eram homens fortes, habilidosos, sabiam mexer com espada, com escudo, conhecia tudo que era matéria de guerra. Davi, apesar do fato dele não ser um guerreiro, mas pertencia a uma família guerreira. Mas Davi era incumbido a responsabilidade de ser o pastor, de cuidar das ovelhas do seu pai. Então veja aqui algo interessante, que hoje muitas pessoas, elas medem o nosso exterior. Elas olham aquilo que está por fora. E foi exatamente isso que Deus disse para Samuel: não atentes para a sua altura e para a sua estatura, porque o Senhor não vê como o homem. Então veja bem, o homem tem uma visão e Deus tem outra. O homem tem um pensamento e Deus tem outro pensamento. Por quê? Porque pela visão do texto aqui, Davi, em termos humanos, ele não preenchia as características para assumir o trono, como era Saul, o mais alto, o homem que tinha um corpo atlético. Davi não tinha essas características. Porém, os irmãos de Davi tinham essas características. Eles sabiam manejar espada, sabiam de estratégia de guerra, características humanas que eram básicas para que um rei pudesse assumir um trono, até pelo fato das guerras que Israel enfrentava na antiga aliança. Mas Deus, ele quer o protocolo. Deus, ele quer o paradigma. Agora Deus vai escolher uma pessoa que não era a pessoa que preenchia as características humanas. Davi preenchia as características divinas. E Deus ainda procura pessoas que preenchem as suas características divinas. Mas sabe qual é o problema? O problema é que as pessoas hoje, e Samuel aqui representa uma liderança, porque ele foi profeta, sacerdote e juiz. Ele foi profeta da nação, julgou a nação e foi também o intermediário entre Deus e o povo. O problema é que hoje tem muita gente que olha para a aparência. Então o fato é que tem muitos Davis no campo ainda, esperando a oportunidade. E o fato é que Deus já falou para muitos Samuels dessa geração atual, para poder fazer aquilo que ele tinha que fazer, e ele já comprometeu com outras pessoas. E isso é uma grande verdade, irmãos. Não adianta nós querer mudar a ocasião. Nós estamos falando aqui, que se Deus não tivesse interferido aqui, Samuel ia consagrar o camarada errado.
Ele ia colocar um dos irmãos de Davi para assumir o trono. Deus teve que interferir. E graças a Deus que Samuel era sensível à voz de Deus. Então Samuel se levou pela aparência, como muitos hoje se levam pela aparência, medem a nossa aparência. E essa questão de medir a aparência, ela tem dois extremos. Porque às vezes as pessoas medem a nossa aparência pelo lado positivo, mas muitos medem a nossa aparência pelo lado negativo. Olhem em nós e não acreditam que Deus os levantou para uma determinada tarefa. Quem olhava para Davi não acreditava que ele teria condições de assumir o trono de Israel. E não pelo fato aqui, porque aqui no caso aqui ele tinha aproximadamente 18 anos. Ele vai assumir o trono de Israel 13 anos depois, com 30 anos. E mesmo assim, talvez as pessoas olhavam para ele e não via que ele tinha características para ser um futuro rei de Israel. Então veja, as pessoas medem a nossa aparência, mas o Senhor conhece o nosso coração. Por isso que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. O que vale, amado, não é o nosso exterior somente. O que vale é o nosso interior. O que está em jogo diante de Deus não é nossa aparência, porque tem muita gente que tem espada, tem muita gente que tem escudo, tem muita gente que tem características físicas, características das visões humanas, mas não tem o preenchimento e as características divinas. Não tem a escolha a qual Deus o chamou para uma determinada tarefa. Então veja que Davi, ele quebra essa questão. Deus escolhe Davi quebrando esse protocolo. Então o que vale não é a nossa aparência. O que vale não é a nossa estatura. O que vale é o que está aqui dentro, a intenção do nosso coração. É a nossa sinceridade. Quando fala de coração, fala de sinceridade, fala de comprometimento, fala de devoção, fala de zelo. É isso que está em jogo, é isso que vai diante de Deus. E Davi preenchia essas características. Então, por mais que as pessoas podem medir a sua aparência, e pode até fazer até pré-julgamentos referente à sua pessoa, não se preocupa, Deus conhece o seu coração. O que importa é que Deus conhece todas as nossas estruturas internas e Deus te chamou, assim como Deus chamou Davi, para uma obra extraordinária, para uma obra grande, e Deus vai fazer coisas grandes através da sua vida, como Deus fez através do rei Davi. Fica essa palavra, que Deus te abençoe. Um forte abraço e fica até a outra oportunidade.